O exercício 1 do capítulo 3, que já trata sobre o conceito e a relação entre grandezas, inicia pedindo para a gente marcar os pontos. Nós temos aí 8 pontos de A até H, marcar esses pontos no plano cartesiano ortogonal. Tá? Então o primeiro passo é desenhar dois eixos, um vertical e o outro horizontal, e nesses dois eixos marcar os pontos, né? A ideia básica, a principal dica que eu posso dar para vocês quando forem marcar pontos no plano é observar todos os pontos, a maior e a menor coordenada. No caso, o maior e o menor valor para x e para y. No caso, a gente marca na horizontal os valores de x, né? Então eu tenho aqui 2, menos 4, menos 5, 4, 3, 0, menos 4 e 0. O maior valor que a gente encontra aí entre esses valores de x é o 4, né? Então nós vamos pôr aqui o maior valor para x, 1, 2, 3, 4. E o menor valor para x, menos 5, né? Tá aqui, ó, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 negativo. Então aqui vai até o 4 e aqui vai até o menos 5. No caso, y varia do menor para o maior, o menor sendo menos 3. 1, 2, 3 negativo. Menos 3 aqui. E o maior, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui seria o 6. Aqui são os valores de x e aqui são os valores de y, né? Lembrando que a coordenada sempre trabalha primeiro os valores de x, depois os valores de y. O eixo horizontal e o eixo vertical. Só lembrar da ordem alfabética que vocês não erram. É sempre em ordem alfabética, né? Aqui a gente chama de abscissas e aqui a gente chama de ordenadas, certo? Vamos marcar então esses pontos, tá? Ponto A, 2 em x, então 2 em x, e 6 em y, 6 em y. Então vamos fazer aqui. E aí está o ponto A. Um ponto B. Ponto B é menos 4 para x, tá aqui o menos 4, e 5 para y, então de menos 4 até 5. Aqui está o ponto B. O ponto C, de menos 5 em x, menos 5 em x, até menos 2 em y, então menos 5 até menos 2, menos 2 em y. Então aqui está o ponto C. O ponto D, de 4 em x até menos 3 em y, então de 4 em x até menos 3 em y. Então esse é o ponto D. O ponto E, de 3 em x até 0 em y. 3 em x até 0 em y. Uma observação que eu tenho para fazer aqui é que toda vez que uma das coordenadas do ponto for igual a 0, no caso aqui aconteceu, o 0 aqui ó, na coordenada y, esse ponto é um ponto sobre um dos eixos. Qual dos eixos ele vai estar? Ele vai estar naquele eixo onde a coordenada é diferente de 0, exatamente no valor da coordenada. Então o ponto E é 3 para x, 0 para y. Então ele vai estar sobre o eixo x, sobre o ponto 3. Tá? Então aqui está o eixo x, 1, 2, 3. O eixo x, o valor 3 está aqui. E o ponto E vai estar exatamente aqui em cima, ponto E. No ponto F acontece a mesma coisa, só
só que um pouco invertido, né? Quem é 0 é x e quem é diferente de 0 é o 4, que é no valor de y, né? Então o ponto F vai estar sobre o eixo y. Então eu tenho 0 para x e 4 para y. Então 1, 2, 3, 4. Ponto F vai estar aqui, ó. Ponto F. O ponto G, menos 4 para x, 0 para y. Então, como a coordenada y é igual a 0, o ponto G vai estar sobre o ponto menos 4 lá no eixo x. Então, está aqui o ponto G. E o ponto H, 0 para x, menos 1 para y. Menos 1 no eixo y, está aqui, ponto H. E aí a gente acabou de marcar os pontos, tá? Então aí vem algumas perguntinhas. Desses 8 pontos, qual é o de maior ordenada? Lembrando que nós temos x e y abscissas e ordenadas. Se você esquecer, é só seguir a ordem alfabética, ó. A, O, X, Y, horizontal, vertical, aí você não erra, não confunde. Então, o ponto com maior ordenada. Ordenada é o valor de y, segundo valor, né? Então, seria o ponto A, com a ordenada 6. Então, o ponto com maior ordenada é o ponto A. Qual dos pontos possui a menor abscissa, o menor valor de x? Então, olhando aí, nós temos menor abscissa é menos 5, então é o ponto C, né? Menor abscissa, ponto C. Qual é a ordenada do ponto B? Então, lá no ponto B, a ordenada é o valor de y, né? Então, é 5. Qual é a abscissa do ponto G? O ponto G tem a abscissa menos 4. A abscissa é o valor de x, então, menos 4. Quais desses pontos estão localizados sobre o eixo horizontal, o eixo x? Todos aqueles que tiverem valor y igual a 0, né? O ponto G tem ordenada igual a 0. O ponto E tem ordenada igual a 0. E só, né? Ponto G e ponto E. No gráfico a gente percebe isso, ó, lá na plano cartesiano. Ponto G e ponto E. Ponto G e ponto E. Quais desses pontos estão localizados sobre o eixo vertical? Para estar sobre o eixo vertical tem que ter a coordenada x igual a 0, né? Então, se a gente procurar aí alguém com a coordenada x igual a 0, a gente encontra o ponto F e o ponto H. Ponto F e ponto H. Lá no gráfico também a gente pode perceber isso. Ponto F e ponto H. F e H. Quais desses pontos estão localizados abaixo do eixo horizontal? Bom, aí todos que tiverem coordenada y negativa, né? Se a gente observar os pontos que estão abaixo, eles todos têm coordenada y negativa. O ponto D, o ponto H e o ponto C, né? Eles estão abaixo, então eles têm coordenadas negativas no valor de y. Então, C, H e D, ou C, D e H. C, D e H. Quais desses pontos estão localizados à esquerda do eixo vertical? São todos que têm coordenada x negativa, né? Então, os valores que têm coordenada x negativa são B, G e só. Ah, e C também, ó. E o ponto C também, né? Então, B, G, B, C e G. B, C e G. E a gente conclui o exercício. Só para recapitular, sempre o valor de x vem primeiro, o valor de y vem em segundo. Siga a ordem alfabética, né? Horizontal, vertical, abscissa, ordenada, né? E nós temos aí 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante, todas as coordenadas são positivas.
No terceiro quadrante, todas as coordenadas são negativas. No segundo quadrante, a primeira coordenada é negativa, a segunda é positiva. E no terceiro quadrante, a primeira coordenada é positiva e a segunda é negativa. A gente pode até fazer um esqueminha aqui assim, ó. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo e positivo, negativo, tá? E toda coordenada que tiver um dos valores igual a zero, quer dizer que aquele ponto está sobre um dos eixos. Qual dos eixos? No eixo onde o valor é diferente de zero, exatamente em cima daquele valor, beleza? Como por exemplo aqui o ponto E, ele está sobre o eixo X. Então x é diferente de zero e y é igual a zero. X é exatamente onde ele está. Se ele está em cima do 3, que é o caso aqui, então vai ser coordenada 3 para x e 0 para y. O ponto F, ele está sobre o eixo y, então a coordenada de x é igual a 0. E a coordenada de y é igual a exatamente o ponto que ele está. No caso, ele está 1, 2, 3 no ponto 4. Então a coordenada de F é 0 para x, 4 para y. Beleza? Ok? Até o próximo exercício então.